Irmãos, bom dia. Nós vamos dar início hoje à lição 3. Na lição passada nós falamos sobre os atributos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os nomes de Deus. O estudo de hoje é de autoria do irmão Márcio. Fez há muito tempo atrás, o irmão me enviou. Achei muito interessante, nós vamos estudar ele. Tá? Lição 3. Irmãos, nós vemos que existem várias fontes de conhecimento sobre Deus. E, como exemplo, nós estudamos no estudo passado sobre os atributos de Deus. E sabemos que o desejo dele é que nós o conheçamos. E isso foi deixado bem claro porque os seus atributos, toda a personalidade, todos os detalhes em relação a Deus, a conhecê-lo, foi nos deixado através das Escrituras. E nós vemos que existem, então, várias fontes, sendo, por exemplo, uma das fontes, inclusive dita pela Bíblia, que a própria natureza, os céus e a terra, revelam o poder e a divindade de Deus, revelam quem Ele é. E, ao mesmo tempo, declaram a glória do Criador. A consciência humana também testifica da existência de Deus, assim como as leis da natureza. E vemos também que a Bíblia ela é a fonte principal de informação a respeito de Deus, tanto em seu caráter quanto no seu trabalho, no que ele exerce. Os vários nomes e títulos dados a Deus na Bíblia revelam muito também em relação ao caráter de Deus, revelam muito ao que Ele é e também ao seu governo. Sabemos também que, ao olharmos os nomes das pessoas e lugares na Bíblia, todos esses nomes foram dados com significados, com propósitos, Os nomes, eles foram escolhidos justamente com algum motivo, significando alguma coisa. E alguns nomes que já eram, o Senhor fez questão de trocar. Temos esse exemplo. Alguns nomes que já eram, o Senhor fez questão de trocar. Lembram-se de algum? Jacó. Jacó, que significava o enganador, o trapaceiro, o suplantador, ou usurpador, literalmente aquele que segura pelo calcanhar. Esse era o significado do nome de Jacó. E foi trocado por qual? Israel, que significa príncipe de Deus. O príncipe de Deus, o vencedor que reina com Deus. Abraão também. Abrão, de início, significava pai grande ou pai elevado. Foi trocado por Abraão. E ficou um nome mais forte ainda, que é o pai das nações, pai de povos. No Novo Testamento encontramos Jesus mudando, por exemplo, o nome de Simão. Simão, que era o inconstante, foi trocado para Pedro, que é uma rocha, pedra e firmeza. Então nós vemos, irmãos, que os estudos de nomes dados a pessoas e a lugares na Bíblia, ele é tão interessante que nós somos forçados a olhar um pouco a este estudo antes de chegarmos ao tema principal, que são os nomes de Deus. Na Bíblia, os nomes revelam o caráter das pessoas, as solenidades em certas ocasiões. Como ilustração, então, nós vamos ver e examinar os nomes de Deus neste momento. Alguns nomes de Deus dizem a Ele, e nós vamos ver agora, como se referem ou dizem a Ele como sujeito. Por exemplo, substantivo, Jeová, Senhor e Deus, como sujeito. Outros referem-se aos atributos, atribuídos, na verdade, como predicados. E predicados são os atributos, são as características. Os nomes falam desta forma, falam dele ou a ele como característica, como, por exemplo, santo. Santo é um atributo,
Um predicado: justo, aquele que é justo, e aquele que é bom. E alguns nomes também expressam a relação entre Deus e a criatura. Por exemplo, o Criador, o sustentador, o governador e etc. Então, alguns nomes também são comuns às três pessoas: Jeová, Deus, Pai e Espírito. E outros são nomes próprios também usados para expressarem a sua obra e o caráter de Deus. Então nós vemos que o nome de Deus é o que ele é. É a representação do seu caráter. Mas o Criador, irmãos, ele é tão grande que nome algum jamais se adequará à sua grandeza. Nome algum jamais se adequará à sua grandeza. Se os céus dos céus não pode conter Deus, como pode um nome então descrever o Criador? Muito interessante, né? Se os céus dos céus não podem conter Deus, como então um nome pode descrever, apenas um nome pode descrever o Criador? E nós vemos que a Bíblia contém vários nomes de Deus que o revelam de diferentes aspectos e revelam a sua maravilhosa personalidade. Irmão Pedro, começa para nós em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e Êxodo 3, 13 e 15. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu nome, meu memorial de geração em geração. Amém. Então, nós vemos aqui que, de certa forma, há uma reverência em relação ao nome de Deus, né? Temos que tomar, na verdade, um certo cuidado. E a Bíblia também nos mostra, lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7, se o irmão puder ler, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E por causa disso, irmãos, nós vemos que a toda uma solenidade, o povo de Israel, eles tinham um imenso cuidado ao falar no nome do Senhor. E dependendo da situação, o que eles faziam? Eles nem pronunciavam o nome do Senhor, por medo de pecar ou de cometer qualquer irreverência. Por outro lado, eles tinham também vários nomes para falar ou para se referir a Deus. E de acordo com a situação ou a necessidade, eles associavam um título, que falava de fato quem era Deus. Por exemplo, os irmãos já ouviram falar do Jeová Rafá? Jeová Rafá. Quando alguém estava doente, eles diziam Jeová Rafá, o Deus que cura. Deus que cura. E no meio das batalhas, nas guerras, eles clamavam por Jeová Shalom, que é o Deus de paz. E com isso, eles declaravam a sua fé e adoração ao Senhor. Mas no estudo sobre os nomes de Deus, irmãos, nós temos que fazer algumas observações. Primeira é que a língua hebraica ela é muito diferente da língua portuguesa. E também é difícil a tradução literal. Tá? Então, nós podemos encontrar grafias e pronúncias diferentes das que nós
falamos, da forma como nós escrevemos aí. Se os irmãos forem ver na folhinha, Jeová, Elohim, algumas grafias se diferem, né? Por exemplo, Jeová no original se diz Yehová, ou Yahvé, ou ainda Javé, ou Já. A segunda observação que nós temos que tomar um cuidado é que este estudo, irmãos, ele não apresenta novidades espirituais. Não apresenta novidades espirituais nem místicas. Tá? Não é uma fórmula que nós devemos usar, por exemplo, para orar, utilizar esses nomes. Embora isso não seja proibido, mas não é algo que nós devemos seguir, assim, como se fosse uma fórmula. O grande acréscimo deste estudo, na verdade, é o conhecimento de Deus, né? Como ele se revela ao seu povo e como este povo o invocava. E a nossa prática cristã, ela deve ser neotestamentária. Tá? E nós temos uma receita, aliás, uma receita que foi dada por Cristo. Lembra-se? De como nós devemos orar? Qual o nome do Pai? Orar ao Pai em nome do Filho, sob a intercessão do Espírito Santo? Essa foi a fórmula dada por Cristo. João capítulo 16, versículo 10. João 16, versículo 10. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Olha o 23, versículo 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Então nós oramos ao Pai, em nome de Cristo. Olha lá em Lucas capítulo 11, versículo 2. Quanto, irmão? 11, versículo 2. E ele lhe diz: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Então, quando orardes, nós devemos dizer Pai nosso, né? Orar ao Pai em nome do Filho. Outra observação é que não é necessário chamar Deus por esses nomes que nós vamos ler depois, tá? Como ensinam algumas seitas. Estes nomes estão muito ligados, na verdade, à cultura judaica. Já para darmos início, os dois principais nomes de Deus nas Escrituras, o primeiro que nós vemos aí é Elohim. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, este é o primeiro nome de Deus encontrado nas Escrituras. No original é Elohim, certo? Elohim. E aqui, o nome, na verdade, ele encontra-se, como nós vimos, na forma do plural. E o verbo criar continua no singular, indicando, então, a pluralidade, né, das pessoas na unidade do ser de Deus. E este nome, como nós já vimos também, ele denota a grandeza, denota o poder de Deus, e ele se encontra no relato da criação. É o nome de Deus na criação. E ele é sempre traduzido no português, né, na nossa Bíblia, como Deus. E este nome, os irmãos podem acompanhar aí, ele aparece mais de 2.500 vezes na Bíblia. E Elohim é o plural do El, né? Que tem o sentido de força, de majestade e de poder divino, porque ele é a origem de tudo. Além também desse nome revelar a grandeza de Deus como soberano, né? Como poderoso, como criador de tudo, mostra também que ele não está só.
E nesta palavra, neste nome, contém o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que Ele está conosco. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, 3 e o versículo 26. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: faça o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, toda a terra, e sobre todo o réptil que move sobre a terra. E criou Deus os homens a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, e os criou. Amém. Então, em todas essas passagens, nós encontramos a palavra Elohim, como Deus, o Criador, o Grande. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16... Porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém. Então aqui nós encontramos a Trindade também, né? Se referindo a Elohim. Encontramos também o sufixo do El, que é o início, né? Elohim a gente escreve E-L-O-I-M. O sufixo, que é El, que é antes, né? Ele é sendo usado muitas vezes, por exemplo, no nome de Daniel, Samuel, Ezequiel, né? Isabel, e associado com o nome de Deus, como, por exemplo, El Shaddai, El Elyon, depois os irmãos falam a pronúncia certa aí, e na forma de prefixo. E tem o sentido de força, na verdade, né? De poder infinito. É o Deus criador de todas as coisas, e ele foi clamado por homens e mulheres como Adão, por Eva, por Enoque, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, e tantos que conheceram Elohim. E refere ao Deus que nos criou, né? O poderoso Criador, como aquele que se preocupa com a sua criação, com aquele que cuida da sua criação. Deus é infinito, mas Ele ama e Ele cuida das suas criaturas, como filhos. E por Elohim, e por isso, na verdade, Ele fez uma aliança com todos os seus servos, de proteger a sua criação e de os abençoar. E a pergunta que nós fazemos é: ele pode ser reconhecido a Deus como Elohim, nosso Criador soberano, em nossas vidas? Nós o reconhecemos assim? O outro nome usado, principal, é Jeová, ou Yahvé. Este é o mais famoso dentre os nomes de Deus. E é predicado. Lembra que eu falei que era o predicado? São as características, né? São as características inerentes aos atributos. Porque ele é um ser, né? São características a esse ser, que ele é necessário e ao mesmo tempo autoexistente. Jeová, o Yahvé, ele é escrito com todas as letras maiúsculas, que na tradução seria o Eu Sou. É aquele que se revela, na verdade, com existência eterna. E ele escreve com Y, H, W, H. Na verdade, não tem a pronúncia. Tá? E isso por respeito ao nome de Deus, como nós lemos em Êxodos 20 e versículo 7, de não tomar o nome do Senhor Deus em vão, porque ele não tem inocente ao que toma o seu nome em vão. E então os judeus, eles não liam esta palavra, mas eles faziam uma pausa quando chegavam, né, neste momento, ou eles trocavam pela palavra Adonai, que significa Senhor. O nome Jeová
ou Javé, significa então literalmente eu sou. Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Nós vemos aqui que o Javé, o Jeová, ele está mostrando que o Elohim da criação é eterno, que existe para sempre e que está se revelando, se apresentando e mostrando a Moisés, mostrando ao povo, mostrando a nós, quando ele diz, eu sou. Deus se revelou então a Moisés, aparecendo-lhe em forma de fogo na sarça ardente, como nuvem e coluna também de fogo. Moisés então conheceu Jeová. Quando perguntou a Deus qual o seu nome, o Senhor disse, eu sou. Moisés esperava ouvir um nome comum, mas Deus o surpreendeu dizendo que o seu nome expressa o que ele é, dizendo em outras palavras, eu sou o Eterno, eu sou tudo o que você precisa. Agora então Elohim não era apenas o Criador, mas alguém que o povo conhecia, alguém que andava no meio deles. E Deus se revelou plenamente à humanidade através de Jesus, que também se refere, que também se apresenta como um eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Então nós vemos aqui que Jesus então também se apresenta como um eu sou, e o povo questionou sobre isso, né? O povo não aceitou. É inaceitável ser humano se dizer Javé, pela forma do respeito que eles tinham, né? Por todo aquele cuidado que eles tinham, ação de pronunciar. O povo também ora a Jeová afirmando que Ele é a solução de todo problema, acrescentando à frente do nome o pedido que tinham. Este era costume. Jeová Rafá, eu sou a cura. Jeová Shalom, eu sou a paz. E a pergunta para nós, será que nós temos conhecido o Senhor como eu sou? Tudo para nós? Jesus, irmãos, é tudo o que precisamos para sempre. Por isso ele se apresenta como eu sou. Aquele que sempre foi, sempre é e sempre será. E temos assim traduzido em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 4 e 8. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E Apocalipse 22 e 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Um breve resumo do que nós vimos sobre Jeová. Trata-se então de um nome próprio, né, um nome incomunicável de Deus. Vimos também que os judeus eles tinham uma certa reverência supersticiosa por este nome e eles não pronunciavam na leitura, antes eles substituíam por outra palavra, Adonai ou por Elohim. Este é o nome de Deus no concerto com o homem e este nome aparece aproximadamente 6.000 vezes e na maioria é traduzido como o Senhor. E como já dissemos, ele também inclui todos os tempos, passado, presente e futuro.
E o nome vem de uma raiz que significa ser. Os nomes de Deus nós encontramos também os nomes compostos, né, de Jeová, que demonstram, na verdade, a história da salvação. E este nome ele é muitas vezes usado de uma forma composta com outros nomes para apresentar o Deus verdadeiro em algum aspecto do caráter dele, satisfazendo certas necessidades do povo. E existem 14 desses títulos de Jeová no Velho Testamento, só que nós não vamos estudar todos, tá? Temos que nos satisfazer com esta apresentação, né, desses nomes e algumas referências que foram colocadas e usadas aqui para que possamos localizar. O primeiro nome de Jeová composto aqui seria Jeová Jiré, que é Jeová proverá, Deus proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então nós vemos que é o Deus da provisão. Jeová Jiré, o Deus da provisão, que cuida de nós, que provê de cada uma das nossas necessidades. Também tem o sentido de olhar, de ver. Quando Abraão, por exemplo, nesse caso, subiu ao monte com Isaac, seu filho, e seu filho perguntou, na verdade, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, Deus verá. Jeová Jiré. Deus sabe tudo o que precisamos, irmãos. Quando no deserto, Deus proveu o maná. Suas vestes não envelheceram. Sombra durante o dia, né? E a coluna de fogo durante a noite. Na festa do casamento, na pescaria, o milagre também da pesca maravilhosa, a multidão no deserto. Deus entregou o Cordeiro de Deus para nós. Deus proverá. Jeová, o próximo nome, Zedequinu, pois os irmãos me auxiliam aí. Jeová, nossa justiça. Jeremias capítulo 23, versículos 5 ao 6. Eis que vem dias do Senhor, em que levarei a Davi um renovo justo e rei que reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. E nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Amém. Esse termo de ceder não significa ser firme, ser reto, na verdade, né? Indicando a justiça, indicando a perfeição de Deus. Jeová Tsidkenu nos diz que Deus, ele é juiz, ele julga com justiça, salvando os que são injustiçados e punindo os injustos com as consequências das suas injustiças. No período dos reis, o povo judeu viveu em tempos de grande apostasia e de idolatria. Então, quando o Senhor ele levantou o profeta Jeremias, lhe revelou o nome Jeová Tsidkenu, prometendo justificar o seu povo. E então o reinado do rei Josias, por exemplo, um servo de Deus que transformou aquela nação, Deus trouxe uma renovação espiritual para o povo e justiça para os pobres e oprimidos. Tsidkenu nos lembra do perdão de Deus, que transforma pecadores em justos, né? Que transforma pecadores em justos, porque Deus é justo e é justificador. E em Jesus, irmãos, nós somos perdoados e recebemos justificação por intermédio do seu sangue. O único que pode julgar nossas causas e que não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque nós entregamos nossas causas na mão do Senhor Tsidkenu. Jeová Rafá é o Jeová que te cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26. E disse:
Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. É o Senhor que nos criou e que cuida de nós quando nós precisamos de saúde. Ele cura. Ele é o mesmo que nos restaura, que sara as nossas enfermidades. Durante a caminhada no deserto, por exemplo, o povo de Israel experimentou muitos milagres. Um deles é a saúde e a cura das enfermidades. O Senhor sarou as águas amargas de Mara e saciou o povo. Jeová Rafá está relacionado à força física, meus irmãos, à saúde, e nos ensina que Deus é o que nos dá a vida e nos dá a força para viver. Não há bênção material maior que a nossa saúde. E o Senhor cura todo tipo de enfermidade, tanto física, mental, quanto espiritual. E Jesus, ao trazer salvação integral aos homens, curou toda a sorte de doenças e de enfermidades. Ele é o nosso Jeová Rafá, que levou todas as nossas feridas e dores. Já experimentamos, irmãos, essa cura? Jesus Cristo pode sarar a nossa vida. Jeová Shalom, Jeová que envia paz. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra Shalom, paz, ele tem um sentido inteiro, na verdade, não é? Completo, bom e satisfeito. O Senhor é a nossa paz. O Senhor quer que tenhamos uma vida satisfeita, uma vida em paz. O povo hebreu sempre enfrentou lutas e uma das suas maiores buscas até hoje, até os dias atuais, é a paz. Jeová Shalom, ele se manifestou a Gideão quando ele lhe deu vitória e paz em meio a tantos pecados, do povo, e em meio a tantos inimigos que o cercavam. Juízes capítulo 6, versículo 23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. Então o povo estava sem paz porque estavam sem Deus. Gideão buscou Deus e teve. Jesus é o príncipe da paz e disse, João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, então não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, onde temos procurado paz? A paz é uma bênção que só Jeová Shalom pode dar. Jeová Rohi, Deus é meu pastor. Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Como o povo hebreu, eles tinham muitas ovelhas e gados. Havia muitos pastores entre eles, não é verdade? E eles então comparavam o cuidado do Senhor para com eles com o cuidado que eles tinham com as suas ovelhas. E por isso é comum dizer, o Senhor é meu pastor. Jeová Rohi, ou El Roi. Jeová Rohi nos fala de Deus que cuida, de um Deus que protege, um Deus que guia o seu povo. É o Senhor companheiro e amigo. Bem próximo de nós, como um pastor carinhoso com suas ovelhas, mas severo contra o mal. E Davi, por exemplo, era um bom pastor. Ele sabia cuidar bem das suas ovelhas do seu pai.
E Deus viu isso nele e o colocou como pastor do seu povo. Contudo, o rei pastor conhecia que Deus é o seu pastor. E Jesus disse que é o bom pastor. Ele nos conhece e nós, como suas ovelhas, o conhecemos e ouvimos a sua voz. João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então conhecemos, irmão, Jesus como esse cuidador. Devemos permitir que Jeová Ró, o bom pastor, ele cuide de nós. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: O Senhor é a minha bandeira. O povo de Deus viveu em meio a muitas lutas, em muitas guerras. E então, nesses momentos, é que eles clamavam Jeová Nissi. Ao vencerem uma batalha, eles erguiam uma bandeira, um estandarte, um brasão ou um bastão como símbolo de vitória. E então, quando chamavam o Senhor de bandeira, Nissi, queriam dizer que o Senhor é sempre vitorioso. Isso significa que Deus, irmãos, Ele luta conosco, nos protege, que Ele nos dá a vitória certa. Jeová Nissi é a segurança de que a batalha ela não será perdida. Ela não será perdida, pois com a força de Deus nós sempre vencemos. E Jesus foi erguido na cruz. E este é o nosso símbolo de vitória, que Jesus venceu a cruz. E por isso, nós como soldados do exército de Deus, nós somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. E a pergunta: temos colocado Jeová Nissi à frente de nossas batalhas? E com Jesus nós podemos vencer tudo, irmãos. Jeová Sebaô, não sei se é essa a pronúncia, mas é Deus dos exércitos, de todos os poderes, potestades, anjos. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então nós vemos que é o Deus dos exércitos, o que domina as hostes celestiais, que domina seu exército de anjos. Este nome nos ensina que, embora haja muitas lutas e guerras, o Senhor nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos e Ele nos defende. Certa vez Israel estava sitiada pela Síria, que tinha um gigantesco exército, mas tudo o que o rei da Síria falava a seus comandantes, Deus fazia o quê? Revelava ao profeta Eliseu. Deus ia lá e revelava a Eliseu. E assim Israel escapava de todas as batalhas. Quando o rei da Síria descobriu que era Deus que revelava seus planos de guerra a Eliseu, o que eles resolveram fazer? Matar. Vão matar o profeta. E então sitiou a cidade em que Eliseu morava. E quando seu ajudante Geazi viu aquele exército, ele se apavorou e contou ao profeta, E este orou ao Senhor dos exércitos, que não mostrasse a Geazi as hostes celestiais, dizendo, 2 Reis capítulo 6, versículo 16, não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Deus livrou os seus servos. Nós somos servos do Senhor e os anjos de Deus estão ao nosso redor, irmãos. Jesus recrutou um exército de discípulos para testemunhar a seu favor e lutarem contra o mal aqui na terra. Temos colocado Deus à frente de nossas lutas? Ele vai à frente das nossas batalhas. Jeová Chamá.
Jeová está lá, que é o Deus presente, ou no seu templo. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade aquele dia será: o Senhor está ali. Então, durante a peregrinação do povo judeu pelo deserto, eles sempre tiveram uma certeza: o Senhor está conosco. Sempre tiveram essa certeza: o Senhor está conosco. Jeová Shammah os guiava com sua presença de dia e de noite e nunca os deixou. O nome Shammah indica a presença divina do Senhor onipresente, aquele que tudo vê. Quando nós precisamos de alguém, quando estivermos só, podemos chamar Jeová Shammah para ser o nosso companheiro. Quando os inimigos iam à guerra, levavam seus deuses com eles. O judeu não levava imagens, mas eles clamavam: Jeová Shammah, Deus está conosco. A presença do Senhor foi completa quando veio e viveu entre nós. E ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje o Espírito Santo de Deus está conosco, né? E podemos ser templo do Senhor, membros do corpo de Cristo. E a pergunta é: você pensa que está sozinho? Chame Jeová Shammah para ser seu companheiro quando estiver sozinho. Outros nomes menos usados: Adonai, Senhor, né? Senhor, Mestre. Este nome de Deus, ele está no plural, Adonai, denotando a pluralidade das pessoas na divindade. E ele é traduzido como Senhor em nossa Bíblia e denota uma relação de senhor e de escravo. É traduzido como Senhor, né, quando usado no possessivo, e indica a posse e a autoridade de Deus. A escravidão, ela é uma bênção quando Deus é o dono e é o Senhor. Nos dias de Abraão, a escravidão, por exemplo, era uma relação entre homem e homem e não era um mal implacável. O escravo comprado, ele tinha proteção e ele tinha os privilégios não gozados pelos empregados assalariados, por exemplo. O escravo comprado, ele deveria ser circuncidado e tinha então a permissão de participar na Páscoa. E esta palavra, no singular, Adonai, Adon, refere-se a homem mais de 200 vezes no Velho Testamento. E ela é traduzida várias vezes como Senhor, como Mestre, Dono. E este nome de Deus, ele é usado pela primeira vez no Velho Testamento em conexão com Abraão. Abraão foi o primeiro a chamar Deus de Adonai, porque Abraão reconhecia Deus como seu mestre e proprietário. E quando Abraão retorna da sua vitória sobre os reis, depois de ter libertado Ló, o rei de Sodoma, ele queria gratificá-lo, mas ele recusou as recompensas. Gênesis capítulo 15, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 15, versículo 1 e 2. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Então nós vemos aqui, e Abraão diz Senhor Deus, e Adonai, Jeová. Ele que possuía escravos, ele reconhecia a si próprio como escravo de Deus. Outro nome menos usado, El Shaddai. El Shaddai, que é Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então nós vemos que El Shaddai é um dos nomes em hebraico para Deus que significa o Deus Todo-Poderoso, como o irmão leu. Fala da onipotência
divina. E a partir daí, grandes personagens bíblicos conheceram o Deus Todo-Poderoso. A designação de El Shaddai é apenas um dos nomes que menciona o poder de Deus, e ele é mais abrangente que Elohim, que indica o poder de Deus enquanto Criador. El Shaddai indica um poder de forma mais geral, referindo que não há nada impossível para Deus. El Shaddai é o Deus onipotente, aquele que realiza o impossível, e é quem nos satisfaz e é suficiente para nós. Salmos 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Jó também, por exemplo, ele experimentou pronunciar El Shaddai. Ele foi um homem que perdeu tudo e perdeu todos, mas ele permaneceu crendo em El Shaddai. E Deus lhe deu tudo em dobro. El Shaddai ele aparece 48 vezes na Bíblia e destes 30 vezes aparecem no livro de Jó. Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jesus também se revela como El Shaddai, ele que faz o impossível, curando, expulsando demônios e dizendo: todo o poder me é dado no céu e na terra. Mateus 28:18. Temos crido em El Shaddai na hora do impossível? Se ele é o Deus do impossível? Jesus tem todo o poder, irmãos. E o final, Elião, alguma coisa assim. Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 20. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. É o Deus que é maior que tudo e que está acima de tudo. É um conforto para nós sabermos que nós somos pequenos e que mesmo diante de grandes problemas, nós temos um Deus muito maior. O profeta Daniel viveu no maior império que o mundo já conheceu, o babilônico. E o rei Nabucodonosor se achava o mais glorioso rei. E então construiu para a adoração de sua pessoa o maior ídolo da história. Ao se dirigir ao rei, Daniel falava de seu Deus e dizia: Deus, o Altíssimo, ou o Deus do céu, diferenciando Elohim dos outros deuses e colocando acima dos ídolos. Jesus, embora humilde e vivendo em forma de servo, ele subiu e se assentou nos lugares celestiais nas alturas, e com ele Deus está acima de tudo. E a pergunta é: Deus tem sido o seu El Elyon? Jesus, irmãos, é o maioral em nossa vida. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Então são esses os nomes, irmãos, que se aplicam também, como nós vimos, para Jesus, o eterno Redentor, e ao nosso Senhor Jesus, que é Jeová. Nós já estudamos sobre isso. Amém?